Em casa, sem ter o que fazer, doido por uma história para passar o tempo? Pois venha e leia comigo hoje no terceiro vídeo do livro Amor Estranho Amor, da escritora Jéssica Stille. É isso mesmo. Se você está afim de acompanhar essa história, fica aqui. Oi, galera, que bom encontrar vocês aqui novamente para mais um vídeo do quadro Leia Comigo. Hoje nós vamos continuar com a leitura do romance Amor Estranho Amor, esse romance contemporâneo que chegou ao Brasil por intermédio da Nova Cultural, né? Numa das coleções de banca conhecida como Sabrina. Se você leu Amor Estranho Amor naquela época, deve estar adorando matar a saudade agora. E se você não leu, com certeza está gostando de conhecer essa excelente. O quê? Você não estava acompanhando os vídeos aqui? Não se preocupa não, eu deixei aqui no card um link que vai levar você para o início dessa playlist, para que você possa ver os vídeos 1 e 2, onde eu narro do capítulo 1 ao capítulo 3 e depois do capítulo 4 até o capítulo 6, é isso mesmo. E o projeto de leitura é muito importante que você assista, porque ele vai dizer para você o enredo, os personagens, falar mais sobre a autora, sobre as motivações, tá? E aí você vai saber se realmente você gosta ou não gosta desse estilo de leitura antes de você embarcar aqui nessa viagem comigo. Então vai lá dar uma olhadinha e volta aqui, eu tô indo para o capítulo de número 7. Vamos lá? Antes da gente falar a respeito do capítulo 3, né, pessoal, eu preciso fazer uma pequena resumozinho do que aconteceu nos capítulos anteriores, mas lembrando que esse resumo não adianta se você não viu os vídeos anteriores. É só para a galera que estava aqui acompanhando comigo voltar para o clima, tá? Então, como a gente viu nos vídeos anteriores, a nossa protagonista é uma jovem chamada Regina Belton. Ela é uma secretária, né, que estava com problemas pessoais com o relacionamento dela. Tinha acabado de descobrir que ela estava envolvida com um homem casado e ela não queria continuar com esse romance. Então, ela aceita ir para o Uruguai, se fazer passar como noiva de um homem chamado Severo Cardenosa. Isso porque quem tinha feito o acordo com o Severo era a irmã dela, a Bela, mas a Bela tinha pego o dinheiro que o Severo tinha pago para ela representar a esposa dele e tinha fugido e gastado o dinheiro para dar entrada na casa, né, que ela ia comprar com o noivo, que ela comprou com o noivo. E aí, quando o Severo veio atrás dela, né, querendo de volta o dinheiro dela, ela pediu à irmã que fosse substituir ela no lugar dela. E a Regina foi. Chegando lá, a Regina descobriu que o Severo nem sequer sabia da substituição, né? Mesmo assim, ele aceitou que ela substituísse a irmã, só que quando ela chegou na fazenda, ela descobriu que o contrato era um pouquinho mais complicado do que a irmã tinha dito para ela. Segundo o Severo, ela não tinha só que se passar pela noiva dele, não, ela tinha que casar com ele. Esse tinha sido o acordo que ele tinha feito com a irmã dela e pelo qual ele tinha pago US$ 10.000. E a menina, é claro, a Regina, ela não sabia de nada e ela se nega. Mas ele começa a envolver ela em inúmeras chantagens, principalmente dizendo que a avó dele, né, é, vai ficar despedaçada, ela já perdeu o marido, tá viúva, uma velhinha de 80 anos. E ele fica apelando o tempo todo para o enorme coração da Regina, né, que também foi criada pelos avós e que também perdeu os avós, tá? E enquanto isso, ele vai insistindo e pressionando para que ela se case com ele. Inclusive, no último capítulo, no capítulo de número 6, terminou com ele dizendo para ela que se ela não casasse com ele iria fazer uma pequena visita ao marido da irmã dela, né, o James Usher. E como a gente viu, o James, ele é muito apaixonado pela Bella, mas ele também é muito ciumento e muito conservador. E se ele souber que a Bella, né, fez um acordo desse com outro homem, ele vai se separar dela com certeza.
Então tá aí a nossa protagonista numa situação bastante difícil. Ela não quer casar com aquele cara, um estranho, um chantagista, mas ela também não quer prejudicar a irmã, né? E nós vamos ver aqui o que que vai acontecer agora no capítulo de número 7. Vamos lá? No outro dia, depois daquela conversa com o Severo, né, claro que a Regina acordou de péssimo humor, né? Ela estava furiosa, né, com o suposto noivo. Afinal de contas, quem é que ele pensava que era para ficar chantageando ela, decidindo o futuro dela, né? Ela ia mostrar para ele que as coisas não eram assim. Ela tinha acordado decidida a mostrar para ele que o papelzinho de noiva amorosa ia ficar limitado somente à suíte da dona Eva. Quando eles estivessem às sós, ela iria mostrar para ele que ela não era a pessoa, né, ingênua que ele estava imaginando que ela era. E aí ela tá lá, né, eh, tomando coragem para cumprir as determinações que ela queria, quando a Juana, a moça que cuida dela, né, chega com uma bandeja com café, né, e entrega para ela um pequeno bilhetinho que estava sobre a bandeja. E a Regina pega o bilhetinho, lê, né, era do Severo, onde ele dizia que ia sair para uma cavalgada e estava convidando ela para acompanhá-lo. E aí ela pensou, né, em escrever um bilhete bem irônico, né, tipo assim: "Querido, você me desgasta, ainda nem me recuperei da noite passada". Mas ela não achou uma boa ideia, porque a empregada ia ler o bilhete, né, e provavelmente sair espalhando pela casa, né. E ela não queria, aumentar mais ainda as esperanças das pessoas que moravam ao redor dela de que iria haver um casamento em breve. Então ela preferiu mandar um recado dizendo que não iria, e ela ficou no quarto, né, resolveu escrever uma carta para a irmã dela, para poder contar o que estava acontecendo, né, na viagem dela. Talvez pensando que assim a irmã pudesse encontrar alguma maneira de ajudar ela, quem sabe mandar o dinheiro para ela poder voltar para casa, né, ou algo assim. E ela começou a escrever e quando ela terminou de escrever, ela pensou em ir colocar a carta nos correios, né, ela foi saindo, a Maria, que era a responsável pela casa do Severo, se ofereceu para ir colocar por ela, mas ela disse que ela mesmo preferia ir. E ela resolveu sair, dar uma volta, né, ir de novo lá naquele retiro onde ela tinha ido da outra vez, né, ficar em contato com a natureza, tentar desanuviar a mente dela de todos os problemas que ela estava enfrentando. E ela foi caminhando, andando, né, cumprimentando uma outra pessoa quando ia passando, e ela estava ali a mais ou menos uns 300 metros de distância do local para onde ela estava indo, quando ela encontrou uma mulher, assim, de aproximadamente 30 anos. A mulher, ela estava sentada numa banqueta de lona, de frente para uma tela, e estava empunhando um pincel. E a Regina, né, se desculpou em inglês, disse que não sabia que tinha alguém ali, né, no local. E a mulher olhou para ela, assim, como quem não entendia, né, o que ela estava falando, e perguntou novamente, né, em castelhano, né, o que estava acontecendo. Em seguida ela deduziu: "Você deve ser a noiva do Severo". E a Regina disse: "É, eu sim, sou". Ela disse: "Ah, muito prazer, eu sou a Carlota Mendonça, né, mas todos me chamam de Lola". E a Regina olhou para aquela mulher, né, bonita, simpática, e se apresentou: "Eu sou Regina Belliton, sinto muito ter interrompido o seu trabalho". E a mulher disse: "Ah, não tem importância não, eu estava mesmo pensando que por hoje eu já trabalhei o suficiente". E aí elas continuaram conversando, né, a Regina percebeu que a mulher dominava razoavelmente o inglês, né, elas conseguiam se comunicar, o inglês dela era melhor do que o espanhol da Regina, né, que ainda era muito rudimentar. E elas ficaram um bom tempo lá conversando, até que a Lola convidou ela para ir até a casa dela tomar um café, que não era longe dali.
Como a Regina tinha simpatizado com a tal Lola, ela achou interessante aceitar o convite e foi, né? Ela estava precisando realmente de uma pessoa amiga ali naquele lugar. Aí juntas elas carregaram o material da Lola, né, e atravessaram o riacho, cruzaram uma campina, se afastando mais ainda do recanto até que chegaram a um aglomerado de casas. E aí a Lola explicou para ela que ali que começava o vilarejo, onde moravam os trabalhadores, né, as pessoas que trabalhavam para o Cardenosa. E ela falou que o marido dela, o Francisco, era o capataz do Severo. Ele morava na última casa da vila. As outras eram habitadas também por trabalhadores, né? E elas foram andando até a última casa, entraram por um portão que dava para um jardim florido, exuberante, recoberto de trepadeiras. E a Regina, ela passou um tempo lá na companhia da Lola, conversando, né, aprendendo mais sobre como era o estilo de vida no Uruguai. E ela estava lá admirando uma pintura que retratava um toureiro, né? Era o tal Francisco, o marido dela, que tinha servido de modelo, e a Carlota que tinha pintado, né? A Lola que tinha pintado. E aí, a partir daí, a conversa dela deslanchou para a arte, né? Elas começaram a falar a respeito, né, de trabalhos, de pintura, essas coisas. E a Regina sentiu que ela tinha realmente conquistado ali uma boa amiga, né? Tinha feito uma boa amizade. A Lola perguntou para ela como é que estava a dona Eva, né? Que ela não tinha visto desde o enterro do avô do Severo. E a menina explicou que ela estava muito sentida, estava sofrendo demais a perda do marido, né? E a Lola disse que ela não se preocupasse, porque a dona Eva tinha um coração de ferro. É isso mesmo. Ela disse que, com certeza, assim que passasse a tristeza, né, pela morte do marido, ela iria se recuperar, principalmente com a expectativa do casamento que estava chegando. Quando é que ia ser mesmo, né? Ela perguntou. E a Regina confirmou que seria dia 24 daquele mês, da forma que o Severo tinha marcado, né? Ela mesma acabava confirmando a história dele, né? Sem dar nenhuma chance assim para depois negar, né? Dizer que não sabia. E aí elas ficam até uma certa hora constrangida. Ela percebe que tomou demais o tempo da Lola. E ela avisa que já vai embora, porque já é quase meio-dia, né? Já praticamente hora do almoço. E ela se sente um pouco culpada, né? Mas a Lola diz que tudo bem, porque o Francisco não ia vir para o trabalho, ele iria participar da parrilhada, né? E ela pergunta o que é parrilhada e ela explica que é um trabalho lá de salgar e separar carnes e miúdos, né? Para serem assados na brasa ao ar livre. E ela pergunta para a Regina por que a Regina não fica para almoçar com ela, e ela diz que não pode, porque o Severo está esperando ela para almoçar em casa. E aí elas se despedem, né? E a Regina volta, né, a atravessar a Pinguela novamente, né? Começa a caminhar pela sombra das árvores, apressando o passo para não se atrasar, porque ela não quer ter outra discussão com o Severo sobre essa questão, né, de horários. E aí, de repente, ela atravessa uma das curvas e ela avista, né, um cavalo, né, vindo em alta velocidade, né, pelo campo. E à medida que o cavalo vai se aproximando, ela reconhece o cavaleiro que está montado nele, né, o Severo Cardenosa em pessoa. Não que ele estivesse procurando por ela, foi uma mera casualidade. Assim que ele avista ela, né, ele abre um sorriso, né, simpático para ela. E quando ela vai se aproximar do cavalo, que agora ele já parou, né, para cumprimentar ela, e ela vai se aproximando e um vento sopra, né, e acaba levantando a saia dela, né? E o Severo cumprimenta ela, dizendo que talvez devesse ter avisado a ela para tomar cuidado com o vento, né? Porque era um vento que vinha do sul, que chegava de repente e que tinha o dom de adoçar a amargura do coração de um homem. E ela pede desculpa, né? Porque ela disse que esqueceu de avisar para onde ia. E ele, com assim, com
cara de quem não está se importando, ele diz que quem sabe da próxima vez ela se lembra. E ele se oferece para dar uma carona a ela, né, no cavalo, na garupa do cavalo selvagem. E ela não aceita porque é um cavalo muito grande, imponente, e ela olha meio assustada, né? Ela diz que acha melhor não, que é melhor voltar caminhando. E aí ela se vira em direção da colina e mal ela dá 2 passos quando ela se vê suspensa no ar, né? Ele ergue ela de surpresa e coloca ela sentada na sela do garanhão, de frente, de costas para ele. E ela leva um susto tão grande, porque foi assim tão de repente, né? Ela não imaginava, que ela nem consegue reclamar. E ele começa, né, a galopar de volta para estância e de repente ela percebe que ele é um excelente cavaleiro e que não está correndo nenhum risco, né? O cavalo obedece com tranquilidade, eles caminham, né, com bastante tranquilidade até que chegam na fazenda. E aí quando eles chegam, né, que o Severo ajuda ela, ele desce primeiro, depois ele ajuda ela a descer. Ela agradece e diz que foi ótimo o passeio. E ele diz que também adorou, né? E aí eles entram, né, para poder almoçar, né? Quando eles chegam, a criadagem já estava preparando tudo, né? A Regina, ela sobe para trocar de roupa, né? Tomar um banho rápido. Quando ela desce, ele já estava lá preparando uma bebida para eles, né? Ele prepara um cherry. Ela recusa educadamente, porque, né, ela diz que não quer beber, ainda está muito cedo. E eles vão para a sala de refeição, né, poder comer. A Maria, ela começa a falar, né, antes deles chegarem na sala de refeição, ela avisa que precisa reembolsar, que ele precisa reembolsar alguns selos que ela comprou e tudo. E ele diz que tudo bem, que não tem problema, que depois acerta com ela. E ele pergunta para a Regina para quem foi que ela escreveu, e ela diz que não é da conta dele, né? Mas em seguida ela se sente mal por ter sido tão mal educada e ela volta atrás e diz, confessa que escreveu para a irmã. E ele fala, olha, espero que tenha mandado um beijinhos da minha parte, né? E ela fica pensando, que demônio sarcástico. E ela responde para ele que nem mencionou o nome dele na conversa que teve com a irmã, né? Ela muda de assunto, não querendo discutir. Ela conta para ele que conheceu a Lola, que tomou café na casa dela. E ele diz que bom que elas se deram bem. Ele aparentemente fica satisfeito. Ele fala que a Lola é uma pessoa encantadora. E ela responde que é sim, e que é uma excelente artista. Ele concorda e diz que o marido dela, o Francisco, também é um ótimo capataz. De repente, ele muda de assunto, dizendo que a avó dele vai querer ver ela naquela tarde, né? E ela tenta encontrar uma desculpa, porque ela não estava com vontade de ir falar com a senhora. Toda vida que ela conversava com a avó do Severo, né? Ela se via cada vez mais envolvida naquela farsa e ela sentia cada vez mais culpada por estar enganando a velhinha, né? E ela olha para ele e pergunta: eu preciso ir mesmo? E ele fala que se ela não for, a avó dela vai passar uma tarde muito triste, né? Sem companhia. E aí ela droga, né? Ela fica pensando que ele sabia mesmo como tocar, né? Nas cordas sensíveis do coração dela, né? Sempre fazendo ela se sentir culpada. E aí ela concorda que vai, né? Que vai mais tarde tomar chá com a avó dele. Depois que eles terminam, né, de jantar, a Ana, ela traz uma xícara de chá, né, pra... Aí, né, de repente a autora, ela corta, né, da cena da menina, da Regina com o Severo e ela já tá lá, né, tomando chá com a dona Eva. A Ana chega, ela serve o chá e a dona Eva pergunta para ela, né, se ela pode servir e ela agradece, né. Enche a xícara, coloca na mesinha ao alcance da Regina e a Regina pega. Depois ela se recosta, né, contra o espaldar da cadeira
E começa a contar, né, a história da vida dela e tudo. E ela pergunta pela família da Regina, e a Regina conta que só tinha uma irmã, que era bailarina, né? E a avó do menino pergunta se tinha sido uma decisão fácil para ela decidir abandonar o país dela, a irmã dela, né? Para vir morar no Uruguai, né? A Regina, ela termina de beber o chá e ela diz que tinha sido uma decisão muito difícil, né? Mas que ela não tinha tido muita escolha. E a avó do Severo olha para ela e diz: É, os sacrifícios que nós fazemos por amor, não é? E a Regina deu um sorrisozinho amarelo, sem querer negar nada, né? E tentou encurtar a visita o mais rápido possível e voltou para casa. 2 dias depois, ela resolveu se encontrar com a Lola, né? Ela pediu o telefone da casa da Lola para a criada e ligou, né? Marcando para elas tomarem um café, né? E passearem pela manhã. E elas foram. Passaram um bom tempo junto. E durante aquela semana foi mais ou menos isso que a menina fez, né? Ela dividia o tempo dela entre passeios pelo campo, visitar a avó do Severo, né? Aqui acolá uma refeição com ele, porque ele passava mais tempo fora da fazenda resolvendo os problemas dele. Até que ela tinha descoberto também a enorme piscina, né, que tinha na fazenda e tinha também passado algum tempo, né, tomando banho na piscina, né, aproveitando as férias meio que forçadas que ela tinha tirado. Ela tinha tentado encontrar uma maneira, né, de preparar a avó do Severo para o fato de que não ia haver um casamento, mas não tinha tido coragem de dizer a verdade, né? Ela era muito covarde para isso, tinha medo, né, de causar um sofrimento desnecessário para a velha senhora. E de repente ela começou a perceber que as empregadas já estavam falando sobre o bolo da festa, sobre as listas, né, de convidados, e ela começou a perceber tudo aquilo já se organizando para aquele casamento e ela sendo cada vez mais envolvida naquele turbilhão de eventos, e ela já não sabia mais o que fazer, né, para se livrar de tudo aquilo. E uma certa tarde o Severo chegou para ela, perguntou se ela queria cavalgar, ele disse que estava um dia muito bonito. E ela resolveu aceitar, pediu para ele dar alguns minutos, né, para ela poder trocar de roupa, vestir um jeans, que ela estava de vestido, né, não era muito apropriado para cavalgar. E aí ele disse que dava até 5 minutos para ela, né? Ela pediu 1 minuto e ele disse que dava até 5 e sorriu, né? Ela foi andando, mas depois ela parou no meio do caminho, olhou para ele de novo e disse que era bom que ele soubesse que ela não era uma boa, né? Não era muito boa em equitação e que se ele estava com intenção de colocar ela em cima de um garanhão, como o que ele tinha usado no outro dia, era melhor desistir. E ele riu e disse que pensou que ela tinha gostado do passeio, né? E ela só fez se virar e entrar sozinha no quarto, pensando, né? Olha, o seu dia vai chegar, Severo Cartenosa, você não perde por esperar. E aí ela trocou de roupa, desceu, né? E quando ela voltou, o Severo estava conversando com um homem, né, de cabelos pretos, alto, forte, e o Severo apresentou para ela como sendo o Francisco Mendonça, né? E ela disse: "Ah, o marido da Lola, o senhor que é o marido da Lola, né?" E eles trocaram algumas palavras. Francisco disse que a mulher dele tinha falado muito bem dela, tinha ficado muito feliz em conhecer ela, né? E depois de algum tempo, ela e o menino finalmente saíram em direção aos estábulos, né, para procurar um cavalo que fosse apropriado para ela. E ela ficou lá admirada, né, com as belezas que ela viu durante o passeio. O Silvério tinha encontrado um cavalo, né, perfeito para ela, né, que não era muito hostil, né, bastante dócil. E eles foram cavalgando, andando no meio, né, daquela beleza toda. E até que chegaram a um pequeno riachozinho, né, oculto no meio das árvores, e cortar um monte de coisa por tua causa, né? E aí o menino fala que pergunta se ela quer descer um pouco, descansar um pouco, né? Os animais também podem pastar ali perto do rio e eles descem.
Assim que desce, né, ele leva os cavalos até perto do rio, depois ele volta e se deita na grama, né, e fica olhando, né, pro céu, tomando um sol lá, né. E a menina resolve que aquela é a hora perfeita para tentar usar de diplomacia e tentar convencer ele de que aquela ideia maluca de casamento não faz o menor sentido. E ela fala, né, Severo, você sabe que eu, né, ela não tá com coragem para ir direto ao assunto, então ela resolve embromar um pouquinho, né, e ela fala, Severo, todo dia eu saio para tomar café com a Lola e, bom, eu estava pensando, será que não seria uma boa ideia, né, eu convidar ela, né, para que ela possa vir tomar café comigo na instância? E ela percebe que ele pareceu ficar meio aborrecido, né, ele estava alegre, tranquilo, né, e quando ela falou, deu a sugestão de convidar a Lola, a cara dele ficou meio amarrada, né, e ela começou a pensar o que é que ela tinha feito de errado. E ele olhou para ela e disse: Muito me admira você fazer uma pergunta dessas. E ela disse: Ah, entendi. Você não admite que a esposa do seu capataz seja recebida na sua preciosa sala de visita. E assim, ela nem terminou de falar e ela percebeu que tinha cometido um erro, né? Porque ele cerrou os punhos, né, com raiva. E ele disse para ela: Olha, pois fique sabendo que a Lola e o Francisco já sentaram à minha mesa inúmeras vezes. É sempre um prazer recebê-los em minha casa. E ela já vai se desculpando, né? Sinto muito, Severo. Eu falei sem pensar. Parece relaxar, ficar calmo, dar um sorriso pacificador, né? Como quem não quer estragar o momento. E ele diz: Isso sempre acontece com as noivas quando estão às vésperas do casamento. E ele percebe que ela fica irritada e antes que ela possa dizer qualquer coisa, ele continua. O que eu quis dizer é que você interpretou mal é que tem todo o direito, como minha futura esposa, de convidar quem quiser para ir à nossa casa. Ah, agora ele tinha ido longe demais, né? A Regina pensou. Podia mais continuar com aquela loucura. E ela olha para ele e diz: Pela milionésima vez, Severo Cardenós, eu digo e repito que não vou me casar com você. E ele olhou para ela fixamente, né? Assim, com uma expressão de desdém, né? E disse: É, se aquele tal de Clive fosse milionário, tenho certeza de que você já estaria vivendo com ele. E ela fica indignada, né, pessoal? Dá para imaginar a raiva da garota, né? Dá para imaginar a raiva da garota. Começa a xingar ele, chamar ele de imundo, nojento, ordinário. Se levanta, né, disposta a esganar ele, porque só com algo de físico, né, com agressão física que ela ia poder aplacar a fúria que ela tava. E aí ela caminha, né, disposta a cruzar a pequena distância entre eles, mas ela tá com tanta raiva que ela não olha para o chão e o pé dela engancha, né, nas raízes. Ela tropeça e praticamente cai por cima do Severo e já começa a socar ele com raiva, xingando ele, né? Domina ela sem muita dificuldade, né? Faz o corpo dele girar, né, se posicionando por cima dela. E aí ele fala: Ah, sua gata brava, bem que eu disse que você tem um temperamento fogoso, mas pode deixar que já apago esse seu fogo. E antes que ela pudesse abrir a boca para dizer alguma coisa, ele tasca um beijo, né? Bem intenso nela. E ela gritando: Me solte, me solte. Ele: Ah, vá pro inferno, logo agora que eu a tenho, onde sempre desejei tê-la. E continua, né? Beijando ela, até que ela para, né? De socar ele e ela morde ele, né, tentando parar o beijo, mas ele não se deixa vencer e aumenta a pressão, né, e continua, e ela lá gritando, me largue, e aí ele, olha, eu vou fazer você aprender a me respeitar, você já me deu um tapa na cara, na hora eu não revidei por cavalheirismo. E ela olha para ele espantada e diz, cavalheirismo? E ele fala: Pode crer, querida, que de agora em diante, cada insulto você vai levar o troco. E ele fala isso, né? E ela: Vá pro inferno. Ele: Ó, mais um insulto. Aí ele volta a beijar ela outra vez.
né? Só que dessa vez o beijo é totalmente diferente, é um beijo extremamente terno, né? Carinhoso, e ela fica confusa com aquela mudança de atitude, né? O beijo anterior era um beijo agressivo, de punição, mas esse segundo beijo não. E aí, quando ela menos espera, ela já tá gostando, né, daquilo, pessoal, já tá correspondendo, né? E aí ela começa a se assustar quando ela percebe que não pode, né, deixar aquele homem fazer aquilo com ela ali naquele lugar no meio do mato, né? Ela nunca tinha estado com nenhum homem antes, né? Era virgem. E aí ela começa a dizer não, por favor, começa a lutar, né, tentando se desvencilhar, empurrando ele. E ele fala para ela: "Fique quieta, desse jeito você vai acabar fazendo com que eu perca a cabeça". Quando ele fala isso, ela obedece na hora, né? Porque ela começa a pensar, se ele está dizendo isso é porque ainda não perdeu totalmente o controle, né? E aí ela para de se mexer e ele solta ela, solta, se afasta, né? Ele senta e começa a remexer na relva, né? Com a mão jogando pequenos pedaços de palha, né? Ele corta de folhas e jogando longe, sem olhar para ela, né? E ela fica lá, né, assustada, tentando recuperar a respiração, né? Ele olha para ela, ele percebe que os cabelos dela estão todo emaranhados, né? O rosto dela tá vermelho, os lábios inchados. E ele olha para ela e diz: até que enfim vai aparecer na estância com cara de quem está aproveitando o noivado. Ele fala isso num tom zombeteiro, né? E já vai se levantando e caminhando em direção aos cavalos. Ele diz: vamos, a Buela vai estar conosco hoje para a noite e o jantar vai ser servido mais cedo. E desse jeito, né, gente, chocante, termina o capítulo de número 7, né? Com essa cena inusitada. Na verdade, não é pessoal nem tão inusitada assim, tava era demorando demais, vocês não concordam? Já tava, né, para imaginar que não ia acontecer nada nesse livro todinho. Mas enfim, se vocês gostaram da cena, coloca aqui embaixo nos comentários e vira a página que eu vou para o capítulo de número 8. Você vem? Então, pessoal, tá gostando do livro? Muito bem. Se você adora livros de romances contemporâneos, não deixa de dar uma olhadinha no canal, que lá com certeza você vai encontrar outros livros como esse. E vai também dar uma olhadinha no meu blog Histórias para Passar o Tempo. Lá, além de você encontrar dicas de livros, de romances, né, de aventuras de vários estilos, você também vai encontrar os meus trabalhos originais, as histórias que eu e o meu marido Francisco Júnior escrevemos. Se você curte fantasia, romance, aventura, com certeza você vai encontrar uma história lá que faça o seu perfil, tá? E não deixe depois de voltar para comentar aqui, dizer o que foi que você achou, tanto aqui como lá no blog, tá? Eu vou adorar saber a sua opinião. Vamos para o capítulo de número 8? Vamos lá. Depois daquela cena, né, perto do riacho, né, a menina voltou para casa, né, em companhia do noivo, né, a avó dele ia lá jantar com eles, né, e a Regina chateada lá, já à mesa do jantar, né, tentando sorrir para Dona Eva, tentando agir, só que ela ainda estava muito abalada com o que tinha acontecido. Se você prestar atenção, gente, até aqui, as únicas emoções que a gente vê a Regina demonstrar em relação ao Severo é raiva, né, porque ele tá chantageando ela, né, ou medo, né, de irritar ele, mas esse episódio na beira do lago foi o primeiro momento, assim, que ela percebeu que sentia algo mais do que apenas raiva dele, né, que ela tinha realmente, assim, sentia-se realmente atraída pelo rapaz, e ela pensa, né, ela lá pensando que isso não é justo, não é justo, ela ali toda com os nervos à flor da pele, enquanto ele conversava com a avó dele, com a maior calma e tranquilidade, como se nada tivesse acontecido, né, galera? Quer dizer, era muito difícil para ela fingir, né, quanto, né, que para ele era como se fosse algo rotineiro, comum. E aí ele percebe que ela tá meio, né, desligada, meio aérea, e ele pergunta se ela quer mais vinho, e ela agradece, né, com um sorriso, com a voz, né, tenta amaciar, adocicar a voz, né, porque ela acredita que a avó dele espere, né, que o tratamento entre eles seja uma coisa menos formal, seja uma coisa mais, né, mais meiga, mais terna.
E ela diz que por aquela noite ela já tinha bebido o suficiente, que ela não queria exagerar. E ele brinca dizendo que a noite é uma criança, né? E eles tinham recebido, além da avó do Severo, tinham recebido um outro convidado, né? Que era o padre Amaral, que era o padre lá da Serra del Cielo, e era o padre que ia fazer o casamento dela com o Severo, né? Quer dizer, ele tinha ido lá para acertar os detalhes da cerimônia. E ele estava nesse instante exatamente combinando com a dona Eva que às 2 horas da tarde seria melhor para o casamento do que às 10 da manhã, né? Porque pela manhã estaria muito quente, os convidados, né, ainda poderiam ficar sobre o sol do meio-dia, depois da festa, né, aproveitando o jardim. E a Regina se surpreendeu concordando que 2 da tarde seria realmente um bom horário para a cerimônia. Na verdade, não era nada disso que ela queria dizer, né? Ela queria gritar que não ia haver cerimônia nenhuma, mas como é que ela ia poder estragar a alegria da pobre velhinha que estava lá super sorridente, dizendo que o casamento às 2 horas da tarde era um horário romântico. Então ela tinha ficado lá, né, discreta, apenas observando, né, a conversa entre o Severo, a avó e o padre, né? E aí quando o Severo, ele terminou o jantar, ele foi acompanhar a avó dele até a suíte dela, até o quarto dela, e a Regina ficou sozinha lá, né, fervendo de raiva. E ela imaginou que não ia ficar lá esperando ele voltar e também não ia se trancar no quarto. Ela resolve sair, né? Era muito abuso da parte dele, né? Já ter até convidado o padre para poder jantar com eles, quando ele sabia muito claro que não ia haver casamento nenhum, né? Ela não entendia o que ele estava querendo com toda aquela coisa, né? Com aquela situação. E aí ela resolve sair, né? Caminhar, né? E ela fica lá andando, ela não quer ir muito longe, porque já é de noite, ela tem medo, né? Ela não conhece aquelas paragens à noite, né? De dia é uma coisa, mas de noite. E aí, depois que ela dá uma volta, ela resolve voltar pro quarto dela, né? E ela se joga na cama e fica lá remoendo os ressentimentos dela, né? Porque na cabeça dela o único culpado era o Severo, porque ele tinha passado o jantar todinho com aquela conversa inútil e ridícula, né? Mas não, ela também tinha culpa, né? Porque ela não fazia nada, ela não fazia absolutamente nada. Ela ficava o tempo todo lá com aquele, né, sorriso forçado nos lábios, olhando para o rostinho murcho da dona Eva e não tinha coragem de dizer para a velhinha, né, que não ia haver casamento nenhum. Aquilo que o Severo estava fazendo com a avó dele era uma grande crueldade, né? E ela se sentia como cúmplice. E ela fica horas pensando nisso, como é que ela vai se livrar daquela armadilha onde ela se meteu, como é que ela vai pôr na cabeça teimosa daquele homem, né, que não havia a menor possibilidade deles se casarem. E aí ela começa a sentir muito calor, o clima vai mudando, tá? A propósito, gente, vou aproveitar que essa situação do calor para eu contar uma coisa que eu não contei, né? Era para eu ter contado ali por volta do capítulo 1 ou 2, mas eu acabei pulando, tá? Então peço desculpa e já vou falando. O que eu vou contar aqui tem a ver com a morte dos pais da Regina. E por que eu vou contar aqui? Porque essa cena dela sentindo calor me fez lembrar, primeiro, né? E segundo, porque é importante eu falar agora para quando a cena acontecer mais lá na frente. Não vai ser agora. Talvez, acho que no outro capítulo, no 8 ou no 9, né? Vai acontecer algo assim. Mas eu preciso falar com antecedência. Então, vou contar logo agora que eu estou me lembrando. Como eu falei para vocês no vídeo 2, a Regina, né, ela era órfã, ela tinha perdido os pais por volta dos 9, 10 anos de idade. E ela e a irmã dela, a Bela, tinham sido criadas pelos avós, né? O que eu não contei é que ela perdeu os pais num acidente de carro. Eles tinham batido o carro durante uma tempestade, né? Tinha acontecido uma tempestade muito forte quando eles voltavam de uma viagem, um passeio. E aí eles bateram o carro por conta da tempestade e acabaram morrendo nessa batida. E a menina Regina, ela estava com os pais dela no carro, ela foi a única sobrevivente, né? E ela assistiu aquela situação terrível, a chuva, né, os raios cortando o ar, né? O pai dela perdendo o controle, batendo no carro, né? Eles morrendo enquanto ela ficava lá trancada dentro do carro com o corpo dos pais dela lá, né? E por conta disso, ela adquiriu uma espécie de trauma. Então, toda vida que chovia, né, que relampejava muito forte, muito intenso, ela começava a lembrar do que tinha acontecido com os pais dela. E ela era tomada de uma espécie de terror mesmo, sabe? Aquele medo
mesmo paralisante, terrível, né? E aqui quando ela fala, eu vendo aqui, né, que ela falando que estava muito quente, o clima muito quente, né? Eu me lembrei que não tinha contado essa cena para vocês. No capítulo 2 tem até uma parte que ameaça cair uma tempestade e a irmã dela volta para casa mais cedo, a Bela, para ficar com ela. A Bela diz pro noivo que vai para casa porque vai chover. E a irmã dela tá sozinha em casa. E ela, a Bela, sabe que a irmã dela fica desesperada, né? Quando chove e ela tá sozinha em casa. Então, voltando aqui, né? Ela começa a sentir o calor, o clima lá do Uruguai era muito diferente do clima lá de onde ela morava, né? E aí ela resolve sair, né? Do quarto, tomar um pouco de ar, porque ela tá com muito calor. E ela nem troca de roupa, ela só veste um penhoar em cima da camisola e ela sai sem fazer ruído para a varanda, porque ela não quer acordar ninguém. E ela fica andando de um lado para o outro, pensando como é que ela vai fazer, como é que ela pode se livrar do acordo com o Severo, sem prejudicar a Bella e o James, né? Sem atrapalhar a felicidade, né, da irmã e do cunhado dela, e também sem causar problemas para Dona Eva, né? Ela sabia que a velhinha já estava gostando dela como se fosse uma neta, né? Ela via o amor nos olhos azuis da vovozinha, e ela ficava imaginando como é que ela poderia desiludir alguém que tratava ela como se fosse uma pessoa da família, né? E ela tá lá quando de repente ela sente um imenso alívio, era como se todo aquele peso, né, saísse dos ombros dela, né? Porque agora ela sabia o que é que ela devia fazer, né? Como se uma inspiração tivesse surgido. E ela se vira disposta a voltar para o quarto, já com a decisão tomada do que ela deve fazer. Calma, que eu vou já dizer para vocês qual foi a decisão. Calma, vamos devagar. E aí ela vai, né? Ciente que agora ela pode conciliar o sono, né? Quando de repente um vulto surge das sombras, né? Assustando ela. Ele vem da direção do escuro, né? Mas ela sabia muito bem de quem se tratava. É como se depois daquele episódio né, lá do riacho, o corpo dela tivesse adquirido a habilidade de sentir a presença dele. E aí ela pergunta para ele quanto tempo que ele estava ali observando ela em silêncio, né? E ele disse que não muito, né? Que ele também tinha acabado de sair. Pergunta para ela se foi a beleza da noite que tirou ela da cama. Ela tenta engolir a raiva, né? Porque a noite realmente estava linda, o céu estava cravejado de estrela, a lua parecia um disco de prata resplandecente no céu. E ela se limita a ficar parada, em silêncio, observando um vagalume ao longe, piscando, né? Tentando encontrar uma maneira de reiniciar a conversa. E o Severo aparentemente tinha percebido que ela estava aflita, confusa, e ele não fez nenhum gesto para ajudar. Ele ficou apenas em silêncio, né? Esperando que ela conduzisse a conversação. Mas apesar da atitude fria e controlada de sempre, dessa vez ela sentia que havia uma certa tensão nele, como se ele pudesse sentir que ela havia tomado algum tipo de decisão. E aí ela abria a boca, né? Mas em vez dela soltar o famoso refrão "não vou me casar com você", ela sussurra algo assim do tipo "se eu me casar com você". E aparentemente era tudo que ele queria ouvir, né? Porque no outro instante ele já tomou ela por um braço e já tá levando em direção da casa, né? E aí eles param num lugar onde não poderiam ser ouvidos por ninguém. Ele solta o braço dela e ele diz: "Você estava dizendo que vai se casar comigo?" E ela fala, né? "Olha, eu disse se eu me casar com você. Se isso acontecer, por quanto tempo eu vou precisar continuar casada?" E ele olha para ela, né? Dá uma risadinha zombeteira e diz: "Esperando pelo Clive", né? Porque eles, né? Ela não entendia por que que ele sempre tinha que trazer o nome do Clive à tona, né? E ela começa a pensar: maldito o dia em que eu contei para ele sobre o Clive. E aí ela se vira em direção da casa, né? Porque não dava mesmo para conversar sério, né? Com o Severo, ele sempre vinha com aquele sarcasmo, ele que ficasse lá falando sozinho. E ela faz questão de sair, deixar ele, quando ela sente as mãos fortes do rapaz agarrarem o braço dela, né?
impedindo ela de sair. E ela percebe que não ia adiantar de nada ficar fugindo indefinidamente, que o melhor era ficar logo ali e resolver aquele problema de uma vez por todas. Para surpresa dela, né, ele diz: olha, eu quero pedir desculpas pelo que eu disse. Né? E aquilo foi tão inesperado que ela arregala os olhos, surpresa. Ele nunca tinha pedido desculpas a ela antes, né, pessoal? E ela fala, ela está desculpada, né? E ela começa a se sentir uma tola, né? Porque está caindo novamente no charme, né, irresistível do homem. E ele fala, né? Agora ele fala com a voz séria, né? Num tom quase fúnebre. Você estava me perguntando por quanto tempo vai durar nosso casamento. Bom, você deve ter notado o estado de saúde da abuela, não? E a Regina toma assim um ar solene, né? Sentindo uma dor no peito, né? Por causa da dona Eva, né? Para ela era um motivo de muito tristeza, né? Saber que a qualquer momento a doce velhinha, né? Poderia partir, né? E ela fala, tentando, né? Procurar forças e tentando falar de uma maneira que não soasse tão frio, né? Nem tão, né, terrível. Ela diz: sei que isso pode soar mal, mas estamos combinando que quando acontecer alguma coisa com a dona Eva, eu vou estar livre. E ele olha para ela e diz: o que é que faz você pensar que eu vou querer que fique para sempre? Aquela pergunta insolente, né? Ela mexe com os nervos da Regina. Ela tenta se controlar porque ela sabe que para ele é doloroso falar assim a sangue frio a respeito da morte da avó. Então ela tenta ser tão prática e tão objetiva quanto o Severo está sendo, né? Ela tenta encarar aquele casamento como uma transação comercial e ela fala: quando chegar a ocasião, você me concederá o divórcio. E ele diz para ela que ali no Uruguai, né, um país civilizado, qualquer mulher pode pedir e obter o divórcio na hora que quiser. E ela se sente mais aliviada, né, com aquela informação. E ela percebe então que sob aquele aspecto está tudo resolvido, né, que não tem, né, mais o que ser dito. A não ser uma última questão que para ela é assim, essencialmente vital. E ela fala: existe outro problema quanto a esse casamento. Bem, quero dizer, nada que aconteceu esta tarde vai se repetir, não é? Não é mesmo? E ele olha para ela e diz: está insinuando que eu não vejo a hora de levá-la para a cama? Né? E aquele som sarcástico volta, né? Só que desta vez ele não ia enfurecer ela, né? Ela tinha que obter a resposta dela, ela precisava. E ele olha para ela e comenta, né, malicioso: pois eu pensei que você tivesse gostado. E ela olha para ele abismada e diz: pensou. Aí ele: olha, por US$ 10.000 eu bem que merecia um pouco mais de tolerância, não acha? Mas não se preocupe, eu me arranjarei fora de casa. E ela fica chocada, né, por ele ter assim a cara de pau de mencionar o maldito dinheiro e ainda dizer abertamente que o fato dele estar casado não ia impedir ele de procurar outras mulheres. Oxe, né, gente? Se ela não queria fazer papel de mulher dele, né, queria que o cara fosse fiel a ela, assim. Né? Dá pra entender essas mulheres malucas, né? Doida de pedra. Se ela não ia fornecer nada pro rapaz, ele ia ter que se virar fora de casa, era o justo, né? E aí ela começa a voltar pra varanda, pisando duro, louca, né, pra dar um safanão na mão dele, que ainda tava segurando o cotovelo dela, né, guiando ela, né, indignada, querendo, né, dizer alguma coisa, mas sabia que não tinha direito de falar nada, né, ele que fosse para onde ele bem entendesse, com quem ele bem quisesse, a tal da Manuela Gomes, né, bem que seria um bom quebra-galho, por que que ela teria que se importar, né? Mas o pior, né, gente, que ela se importava. Algo dentro dela deixava ela muito irritada em imaginar, né, que ele, depois de casado com ela, iria procurar outra mulher, né? E aí, quando eles estão chegando na varanda, o Severo aconselha: ó, seria melhor você mudar de camisola antes de ir pra cama, querida. Ela olha pra ele, admirada, e pergunta: por quê? Ele: não, é que a barra dessa tá toda molhada por causa do sereno. E ela vai pro quarto sem dizer nada, né? Quando ela entra no quarto, já começa a praguejar baixinho, xingando ele, né? O diabo parecia assim um morcego, não perdia nenhum detalhe. Realmente a barra da camisola estava toda ensopada, né? E aí ela fecha a porta, é, senta na cama, né? Fecha os olhos e
a cena corta, né, para o outro dia. No outro dia ela já está acordando, né, na cama dela. E aí, ao se sentar na cama, ela escuta um movimento brusco, né, da porta abrindo, né. E aí ela percebe que a camisola dela tá baixa, ela ajeita a camisola, né, que tinha escorrido pelo ombro, porque o Severo já tá entrando no quarto, né, novamente, sem pedir permissão, né. E ele já vai comentando, né, já vai cumprimentando: "Bom dia, querida, ainda bem que acatou o meu conselho". E ela olha para ele e diz: "Conselho? Que conselho?". Ela se lembra, claro, trocar a camisola, né. Ela estava usando uma outra camisola diferente da que ela estava à noite, aquela ali, né, tinha um corpete rendado. E ele abre um sorriso, né, enquanto ela fecha uma carranca de raiva. E ele se aproxima, né, já vai tirando do bolso da jaqueta um maço de notas e ele estende para ela. E ela pergunta: "O que é isso?", né, já com orgulho, né, aflorando, né, porque se ele pensava que ela ia ficar com algum dinheiro dele, qualquer centavo que fosse, ele estava muito enganado. Ele olha para ela e diz que tinha ocorrido para ele que, como a dileta irmã dela tinha omitido muitos detalhes, com certeza ela não tinha um vestido de noiva para usar no dia 24. E a Regina lá pensando que realmente nem tinha pensado nisso, mas que realmente nem que fosse para salvar as aparências, ela precisaria de uma roupa à altura do acontecimento. Afinal de contas, o noivo dela era um homem rico, né? Era um homem de posses, e todo mundo esperava que a noiva estivesse linda, deslumbrante no altar. E aí ele fala para ela que ela tem dinheiro suficiente, né, para ela comprar um belo vestido para ela poder usar na cerimônia. E ela pergunta para ele: "O que é que você sugere? Você acha que eu devo comprar algo bem virginal, em branco?". E ele ri e diz que talvez o cinza fosse mais apropriado, mas ela que se vestisse do jeito que ela quisesse, para ele não fazia diferença. E aí disse: "Vamos, eu vou levar você até a cidade para você escolher o vestido". E ela manda ele para o inferno, né, com raiva já por ele ter dito que não importava o que ela fosse vestir. Ô mulher difícil ser entendida, viu, gente? Quer ou não quer a atenção dele, ora fica com raiva por cada bobagem. Vocês estão conseguindo entender? Se vocês estão entendendo, coloca aqui embaixo no comentário qual é a dessa menina, que sinceramente eu já li esse livro umas 3 vezes, e todas as vezes eu fico olhando achando que ela é meio maluca, viu? Faz muito sentido. E aí ela manda ele pro inferno e diz que se ela for à cidade, ela vai com a Lola. E ele, com raiva, né, olha para ela já irritado, porque o cara sendo gentil, cortês, né, querendo ajudar, e ela, como sempre, tratando ele às patadas. E ele fala: "Jos, um dia desses, Regina Belliton, eu vou ter o gostinho de acabar com essa sua petulância. E olha aqui, se o carro da Lola estiver quebrado, como sempre, você que se dane". Ele fala isso e dá meia volta e sai do quarto, né, deixando ela lá sozinha, indignada. E ela fica lá bufando, né, sem querer entregar os pontos, e ela pensa que ela iria até a pé para a cidade se fosse preciso, mas que não iria dar para ele o gostinho de pedir ajuda dele. E aí ela resolve tomar um banho, né? Imagina que bem que ela deveria comprar um vestido de viúva, né? Mas que ela sabia muito bem que não podia fazer isso por causa da dona Eva, né? Ela não ia ter coragem de vestir negro na cerimônia de casamento, mas era o que ele merecia. E aí ela telefona para Lola. A Lola diz que vai ser maravilhoso sair junto com ela, né, para escolher, né, o vestido. E elas saem. Felizmente, o carro da Lola estava em perfeitas condições e ela sabia muito bem, né, onde é que ficavam as lojas da cidade. Ela pôde guiar a Regina, né, para comprar bolsa, sandália, né, vestido, tudo que era necessário, né, que a Regina não tinha trazido com ela, né, durante a viagem, né, até porque o dinheiro que o Severo tinha deixado com ela era uma pequena fortuna, né, daria para comprar o vestido e o que mais ela desejasse. E aí elas estavam nas compras quando elas encontraram uma mulher morena, de cabelos pretos, né, a mulher devia ter ali mais ou menos uns 30 anos de idade, e para surpresa da Regina, ela estava lá conversando com o Severo, né, então quando ela chega das compras, ela encontra o Severo acompanhado com essa bela mulher, que ela ainda não conhecia, e a mulher estava praticamente depenturada no braço dele, né? E é claro que, em nome das aparências, a Regina não podia ignorar o noivo e a mulher, né? Então ela se aproximou, né, para cumprimentar eles.
E ela percebeu, né, que ela se sentia feliz por estar interrompendo uma conversa que parecia tão confidencial. E aí ela cumprimentou ele, né, dizendo que já estava voltando, já tinha chegado. E a mulher de cabelos negros olhou para ela admirada, né, porque não tinha visto ela se aproximar, mas ela não teve a delicadeza de tirar a mão do braço do Severo, né? O Severo se virou para a Regina e apresentou as duas, né? Dizendo que aquela mulher é, era a tal da Manuela Gomes, né? De você ainda não conhece a Manuela, querida? E ela, né, cansada de ela sabia que ele estava cansado de saber que ela não conhecia, né? A tal da mulher lá, né? Que ele tinha feito de tudo para manter ela afastada da amante. E aí ela fica meio tensa, mas ela aperta a mão que a outra, né, estendeu para ela, educadamente, afetuosamente. A outra mulher parece bastante gentil, né, trata ela bem, né, e tudo dado as circunstâncias. Qualquer mulher ficaria com raiva, né, da noiva do amante, mas aparentemente a tal Manuela tinha assim, uma presença, né, de espírito muito grande, né, e era muito sociável. E ela fala, né, que o marido dela, o Jorge, e ela não iriam faltar ao casamento por nada daquele mundo, que elas estariam presentes na cerimônia. E aí, depois de mais algumas palavras gentis, a Regina pede licença e deixa o Severo lá, né? E ele fala para ela que ela deve estar muito cansada e que é bom ela ir descansar, né? Depois daquele passeio todo. E aí ela pega os embrulhos que ela tinha comprado junto com a Lola e ela vai pro quarto dela, né? Começa a desembrulhar as coisas, ainda chateada com aquele encontro que ela tivera com o Severo e a Manuela. E aí um dos embrulhos que ela pega é o do vestido de noiva e ela pensa, né, que seria uma boa ideia levar o vestido para dona Eva dar uma olhada para ver se ela gosta, se tá, né, no nível, né, da família. E aí ela fala para a empregada que ela vai dar um pulinho na suíte da dona Eva. Assim que a velhinha vê ela, fica muito feliz, que é bom ver ela de volta. E ela conta, né, que foi fazer compras com a Lola e mostra, né, o vestido de casamento para dona Eva, que fica com um sorriso radiante, né, de felicidade, quando ela tira o enorme vestido branco, com a saia vaporosa, enfeitado com flores rosas pálidas na gola e na cintura, né, o vestido lindíssimo, digno de uma rainha. E ela elogia, né, o bom gosto da nora neta, né? Difícil essas relações familiares depois, né, da segunda geração, gente. E a velhinha fica com os olhos, né, cheio de lágrimas de felicidade, emocionada, né, dizendo que o vestido parecia o mesmo que ela tinha usado, né, na cerimônia. Que coincidência, né, gente? E a Regina diz para ela que fica feliz que ela tenha gostado. E ela diz que é muito bom, né, ter a Regina na família, que ela se sinta bem-vinda à família, né? E elas ficam lá um bom tempo, conversando na suíte da velhinha, quando a Regina, enfim, resolve voltar para o quarto dela. Mais alguns dias transcorrem, né, num clima assim, né, de preparação para a cerimônia, até, né, que dos encontros entre ela e a velhinha, a Eva diz para ela, né, que logo após o casamento ela pretende voltar para casa dela na cidade. E a Regina não gosta muito da ideia, né, porque ela já tinha se afeiçoado à velhinha, gostava de ter a velhinha ali por perto para fazer companhia a ela, né? E ainda por cima, se a dona Eva fosse embora, ela ia ficar praticamente sozinha com o Severo naquela casa enorme, só ela, o Severo e os empregados, né? E aí ela tenta convencer a velhinha de que ela pode ficar, de que a casa é dela, mas a velhinha diz que não é justo, que eles estão começando uma vida nova, né? Que não seria justo ela ficar como bagagem, que ela fica muito emocionada de saber que ela é sempre bem-vinda na casa da neta, né? Mas que ela prefere passar algum tempo distante para dar a chance deles terem uma lua de mel de verdade, né? E aí, finalmente, o dia do casamento chega, né? Havia gente vindo de todas as partes, né,
do Uruguai, né, para poder participar da cerimônia. E ela fica imaginando, né, que como é que ela contaria para a irmã como tinha sido aquilo tão bonito, tão lindo, né, quando ela voltasse para a Inglaterra, já depois de divorciada. E como qualquer noiva, né, ela percebe que ela estava feliz, apesar de todos aqueles acontecimentos. E aí, quando ela percebe que ela está feliz, né, ela começa a desejar que um temporal desabasse sobre a cabeça dela, né, que seria muito melhor do que ela ter que passar por toda aquela situação. Então, um lado dela estava feliz e o outro lado dela estava revoltado porque o primeiro lado estava feliz. Vocês estão conseguindo entender, né? A noia. Estão conseguindo entender. Nota aí as noias dessa mulher, porque depois eu quero ver vocês dizerem aqui nos comentários se vocês acham que isso é normal. E ela tá lá, né, terminando de ser arrumado, né, Eva tava lá do lado dela, quando de repente o Francisco, né, o marido da Lola, ele chega para guiar ela, né, até o altar, que ele ia fazer às vezes, né, de pai ou quem entrega a noiva, né, já que não havia parente nenhum da Regina para ocupar essa tarefa. E aí ela vai de braços dados, né, com aquele senhor, né, caminhando pela nave da igreja, pensando em como é que aquilo tinha acontecido com ela, que aquilo tudo estava tão errado. Então, de repente, ela avista o Severo no altar, né, de terno, né, ao lado de um antigo colega da faculdade, né. Ela teria adorado, né, sair correndo daquela igreja, né, mas ela não consegue. Quando os olhos dela encontram com os olhos do Severo, ela percebe a admiração dele, né, e percebe que não é fingimento e ela consegue caminhar, né, até o local onde o padre está aguardando eles, né. E aí o casamento transcorre, né, naquele clima agradável. Inicialmente ela estava muito nervosa, mas depois o nervosismo, né, vai passando e ela já está lá vendo que de braços dados com o Severo, eles formam um belo casal. De repente o Jorge Gomes chega acompanhado da tal da Manuela para poder cumprimentar eles. E ele elogia, né, a beleza da Regina, diz que ela é muito bonita, e o Severo agradece, diz que concorda que a esposa dele realmente é linda. E aí, passado alguns momentos, né, eles vão fazer a dança cerimonial, né, aquela dança que abre a festa de casamento. E mais algumas horas ela tem que ficar ali sorrindo, cumprimentando as pessoas, até que finalmente a festa acaba, né? E ela chega à conclusão de que eles tinham conseguido enganar todo mundo, que todo mundo tinha saído de lá com, né, a certeza de que aquele casal estava muito feliz. E aí, né, o Severo deixa ela na companhia do Francisco e da Lola e se afasta para conversar alguns minutos com o tal do Jorge Gomes, né, e com a esposa dele, a Manuela. E passado alguns minutos, esses também vão embora, né? Os últimos convidados acabam se despedindo e acabam indo embora. E aí o Severo chega para a Regina e avisa que a avó dele já tinha ido para os aposentos dela, porque no outro dia ela iria voltar para a casa dela, que seria o caso deles irem juntos até lá se despedirem. E assim que eles chegam lá, a avó dele diz para ele que o avô dele teria ficado muito orgulhoso por aquele dia, que ele teria ficado muito feliz, né? Ela diz para o Severo e ela abraça o neto emocionada, né? Dizendo que ela está muito feliz porque ele finalmente encontrou, né, uma esposa, uma boa moça para cuidar dele, né? E ela acrescenta para Regina dizendo que se os avós dela estivessem vivos, eles também estariam muito orgulhosos dela, né? E que quanto a ela, a única coisa que ela podia dizer é que ela se sentia muito privilegiada por Deus ter permitido ela testemunhar aquele momento, né? Tão feliz para eles. E a Regina, bobona lá, lutando, né, para conter as lágrimas, emocionada. Eles acompanham, né, a velhinha até o carro, né, onde ela vai com a Ana, né, que é a criada dela, né, prometendo voltar depois de um mês ou mais alguns dias, né, e elas partem, né. E a menina fica lá praticamente chorando, né, as lágrimas que ela estava segurando na frente da velhinha começam a correr solta pelos olhos dela. E ele chega, segura ela pelo braço, né, e diz: "Ó, querida, não fique tão triste.
A Buela estava tão feliz, não estava? Não desperdiça suas lágrimas à toa, né? E ela começa a falar para ele, né, que tinha ficado muito emocionada, né? Ela lamentava muito que a avó dele, né, tivesse acreditado em toda aquela farsa, e ele diz para ela que aqui não é momento para falar sobre aquelas coisas, que o melhor que eles têm que fazer é aproveitar, né? E ele diz para ela vir com ele, né? Porque antes dela trocar de roupa, ele quer mostrar uma coisa para ela. E ela diz o que é? Ele diz: "Ah, é o meu presente de casamento". Estranha, né? Ela olha para ele e diz: "Presente de casamento", né? E ele leva ela para o fundo da casa, né, em direção às garagens para mostrar qual é o presente de casamento. Mas se você quer saber qual foi o presente que ele deu para ela de casamento, você vai ter que esperar o capítulo de número 9, porque é só lá que vai ser revelado. Mas já que foi dito que eles iam em direção às garagens, você já pode imaginar mais ou menos o que, é que ela vai ganhar, né? Eita, garota de sorte. Pois é, gente. E a gente volta daqui a pouco, vira a página. E lá está a Regina, boca aberta, olhando para o carrinho, né? Um mini esporte vermelho. E o Severo tinha dado de presente para ela, né? 0 km carrinho. E ela diz para ele que não esperava, pergunta por que ele fez isso, diz que ela não comprou nada para ele. E aí ela se lembra, né, que tinha contado para ele, para o Severo, que ela tinha sido obrigada a vender o carrinho dela para poder pagar a passagem. E ela fica mais envergonhada ainda, né? E ela diz que ele não devia ter feito uma coisa daquelas, que ela nunca tinha pedido nada. Na mesma hora que ela fala isso, ela se dá conta que disse algo totalmente errado, inapropriado, né, gente? O cara dá um presente com a maior boa vontade, né? E olha como é que ela recebe. E é claro que ela percebe que ele ficou ressentido. Mas ele faz um esforço e sorri, né? Com a intenção de terminar aquele dia sem brigas. E aí ela vê o Pancho se aproximar, né, para admirar o carro. O Pancho era um dos homens que trabalhava na fazenda, né? E ele diz para ela que era de se esperar que ele desse um presente de casamento para ela. E ela começa a imaginar, oh, claro, né? O patrão não ia fazer feio na frente dos empregados, né? O que é que eles iam dizer, né? Ele tinha que dar um presente de casamento e caro, né? E ela fica triste ao perceber que o presente tinha sido só uma forma dele evidenciar o poder, né? A situação financeira dele. Tá entendendo, né, essa mulher? Mas, né, ela fica calada, né? E ela começa a pensar que ela tem que aprender a interpretar melhor as cenas, né, daquela comédia que ela está vivendo. E ela fala que é um presente lindo, agradece, né? E pergunta, né, educadamente se ela pode testar o carro, né? E ele diz que haverá tempo suficiente para isso depois do jantar e que ele vai com ela. E aí ela fica se imaginando, né? Será que ele está se oferecendo para ir comigo com medo de eu bater o carro ou porque ele quer mostrar para as pessoas, né, que ele é zeloso com a esposa, né? Mas claro que ela não iria obter resposta para isso, porque ela não ia ter coragem de perguntar a ele. Né? Ela ia para o quarto dela se trocar e ele guia ela, leva ela em outra direção e ele diz: "Olha, o quarto que você ocupava não se presta para a senhora Cardenosa". E ela entra em pânico, né? Ela começa a dizer para ela mesma: "Se acalme, Regina, se acalme, calma, não é o que você está pensando". E aí ele guia ela até um quarto maior, né? Um quarto enorme. Ela lembra que a Maria tinha dito que ele tinha mandado preparar o melhor quarto da estância para receber a noiva e agora ela não entendia por que aquele quarto não servia mais para ela. E aí ela entra na porta, né, branca, né, do quarto que ele mostra para ela, um quarto todo, né, enfeitado em tons, né, de branco e vermelho, né, com enormes corbeles de flores, né, alvas como a neve. E aí, sem dizer uma palavra, né, ela olha de um lado para o outro, até que ela percebe que o quarto, ele é um quarto conjugado, que tem uma portinha, né, que dá para um outro dormitório. E aí ele fala para ela, né, que os quartos eram conjugados para evitar mexerico dos empregados, mas que ela podia ficar tranquila. E ela diz que o que não agrada muito ela é o costume que ele tem de entrar no quarto sem bater. E ele começa a rir, né? Ele dá uma sonora gargalhada e diz que ela não existe, né? Diz: "Você não existe, Regina Cardenosa", né? E ela fica mais chateada ainda, né? Por ele estar rindo às custas dela. E ele olha para ela e diz: "Você tá com medo de que eu possa vir surpreendê-la?"
Se quiser, posso dar minha palavra de honra de que sempre baterei à porta, todas as vezes em que se torne, digamos assim, imperativo procurá-lo. Ela percebe, né, que ele estava sendo sarcástico, como sempre, e não responde nada. Ele diz: agora troque de roupa rapidinho. Você comeu pouco durante a refeição e deve estar com fome. Depois do jantar, vamos sair para dar uma voltinha com o carro. E a Regina vê ele sair, né, e fica lá olhando, né, para aquele quarto, né, imaginando o que ele iria pensar se ela mandasse colocar uma tranca na porta que separava o quarto, que separava os dois dormitórios. Ela desce, né, eles jantam tudo num clima de paz, né, e tranquilidade, sem brigas nem discussão. E aí eles saem para dar uma volta no carro, né? A Regina fica muito satisfeita com o presente, o carro é rápido, né, potente. E quando finalmente eles voltam, né, se separam, né? Ela diz que foi um longo dia, que ela acha que vai para a cama. E ele diz que foi um dia muito longo e que concorda com o programa que ela está propondo, né? Pergunta se quer que ele mande a Roana ajudar ela. E ela agradece, né? Mas diz que não vai precisar de ajuda. Ela se recorda do ar romântico e sonhador da empregada pela manhã, né? Quando estava arrumando ela. E fica imaginando que a mulher ia querer vestir ela para a noite de núpcias, camisola especial, tudo lá, né? E ela não queria desapontar a empregada, então ela prefere se virar sozinha. Ela deseja boa noite, né? E mal abre a porta do quarto, ela sai voando para dentro, sem esperar nem ele responder, né? E tranca a porta. E ela fica lá tentando se acalmar, né? Pensando que ela era uma grande idiota, que o Severo, ele não era, né? Esse tipo de homem, ele não ia forçar ela a nada, né? Ela já estava ali debaixo daquela casa há muitos dias, quase mais de um mês, né? E ele não tinha, né, tentado nada com ela. Então, por que ela estava tão nervosa? Então, ela decide finalmente tomar um banho e ir para a cama dormir. Então, ela vai, toma um banho, né? Veste a camisola, o penhoar. E quando ela abre a porta do banheiro, todos os receios dela voltam à tona, porque ela vê o Severo deitado, né, na cama dela, vestido apenas com um hobby curto, que deixava as pernas, né, e o peito praticamente à mostra. E ela já vai gritando logo, dizendo: saia já daí. E ele olha para ela, né? Levanta a sobrancelha, né? Com aquele jeito irônico e diz: bela maneira de recepcionar o seu maridinho. E ela olha para ele e diz: ora você. Ele: ó, eu bati antes de entrar, viu? Só para deixar bem registrado. Você estava no banheiro e não me ouviu, né? Ele vê que ela tá quase tendo uma crise histérica, ele sorri e mostra para ela o pequeno pacote que ele estava carregando na mão e ele diz: ó, eu vim só lhe dar isto. E aí ela se aproxima com cautela, pergunta o que é e ele diz que não é nada que morda, que ela pode ficar sossegada. Ela toma coragem, começa a rasgar o papel, né, sem perder ele de vista. Quando ela olha para o conteúdo do embrulho, ela chega a perder o fôlego de emocionada, né? Era um quadro belíssimo, reproduzindo lá aquele cantinho perto do riacho, né, que ela tinha dito para ele que gostaram tanto, né, onde ela tinha conhecido a Lola. E ela fala: ó, Severo, que lindo, né? Por quê? Ela pergunta para ele por quê. Ele: ora, por quê? Porque eu quis, né? Aí ela não aceita aquela resposta, ela insiste: mas por quê? E ele fala: ó, digamos que é um agradecimento por tudo que você fez pela Abuela, né? E ela diz que não precisa de agradecimento, que o carinho dela pela avó dele é verdadeiro, e ele diz que sabe disso, né? Ele já estava de pé, ele já tinha levantado da cama, e ele diz que fica feliz que ela tenha gostado, ela diz que é lindo, né? E ele confessa que pediu para Lola pintar, e ela fala: foi mesmo? Ele: aham. E ela lembra, né, que ela tinha visto a Lola ocupada naqueles dias pintando o quadro, e ela nem sabia que o quadro era para ela, que era um presente, né, para ela, né? E ela começa a imaginar se tinha sido mesmo uma questão de carinho, ele, né, fazer aquela surpresa para ela, ou se ela estava mais uma vez só querendo que todo mundo acreditasse que existia afeição entre eles. E ela chega à conclusão de que não importa, né, o que importava era o gesto, e no impulso de gratidão, ela se aproxima dele e diz: obrigada, Severo, e dá um beijo, né, no rosto dele. E ela só se dá conta
de que ela fez algo errado quando ela vê a cara de desagrado dele, né? Ele olha para ela irritado, né? E ela se arrepende, já se afasta, né? E ele olha para ela e diz: Josi, você por acaso está querendo que este casamento seja consumado? E ela responde: não, né? Ela responde de forma veemente, negativa. E ele sai indignado e bate a porta de comunicação com toda a força e deixa ela lá, né? Sozinha. E ela fica lá, né, olhando para o quadro, não consegue entender por que as lágrimas começam a brotar, né, dos olhos dela. E ela fica lá, chorando até que ela pega no sono, né, e só acorda na manhã seguinte, ainda com a imagem do Severo saindo com raiva e batendo, né, a porta de comunicação dos dois quartos. Aquela cena só ia sair da cabeça dela horas depois, quando a Juana, né, ela entrou no quarto, como ela entrava todas as manhãs, para poder limpar o quarto, né? Ela percebe que a Juana fica lá olhando de um lado para o outro, tentando encontrar indícios, né, da presença do patrão no quarto e sai meio decepcionada ao não encontrar nada, né, que sugerisse, né, que o casal tinha se divertido bastante na noite anterior. Pensa numa empregadazinha fofoqueira, hein, gente? E aí a menina se arruma, toma o café, resolve descer, né? Resolve não pensar mais no Severo, começa a lembrar da Lola, que ela tinha que ligar agradecendo, né, pelo quadro, tinha ficado muito bonita, ela tinha caprichado, né? Mas que ela desiste porque ela acha que ia ser muito estranho ela ligar para alguém na manhã seguinte à noite de núpcia, mesmo que fosse para agradecer, que era melhor deixar passar alguns dias, né, antes de ligar, que ela não queria ninguém especulando sobre o casamento dela. E aí, quando ela vai chegando, né, para tomar o café da manhã, ela encontra com o Severo, ele tá na saleta, ele já cumprimenta ela, pergunta se ela quer café e começa a servir, né, ela. E ela percebe que ele não tá mais chateado, seja o que for que tinha acontecido na noite anterior já passou, né? E ela fica tranquila, né? Fica tranquila, porque ela já tava pensando se ela ia ter que avisar para ele que ele não precisava se preocupar, porque ela não pretendia pular, né, nos braços dele, né, nem fazer nada do tipo. Mas, felizmente, ele tinha livrado ela de qualquer situação embaraçosa, agindo com naturalidade. E ele pergunta para ela, né? Ele resolve falar para ela o seguinte: ele fala para ela que já que eles tinham aberto mão da viagem de lua de mel deles, se ela gostaria de ficar ali por algumas semanas, né? E ela responde para ele que sim, que era uma boa ideia. E ele diz que vai tirar o dia de folga, que eles podem passear a cavalo ou fazer qualquer outra coisa que ela deseje. E ela diz que é uma boa ideia. E apesar de eles estarem conversando educadamente, a Regina, ela se sente, né, desanimada, porque ela percebe que a proposta feita pelo marido não era bem um convite, mas parecia uma ordem. Ela percebe então, quando ele se levanta e deixa a xícara de café intacta, que ele está aborrecido. E ela começa a imaginar então que aquela semana ia ser um verdadeiro pesadelo. Mas contrariando, né, as expectativas dela, os dias que se seguiram foram bastante agradáveis. Já haviam passado 3 dias, né, que eles estavam juntos sem uma só briga. Pelo contrário, eles até riam com frequência, né? O Severo parecia ficar satisfeito em ver ela alegre, né, e fazia de tudo para que ela se sentisse bem. E ela tinha acabado entrando no clima, né? Certa manhã ela estava indo lá no refúgiozinho dela, o local onde ela sempre gostava de ir para observar a natureza. E quando ela vinha voltando, ela encontrou com o Severo, que tinha ido falar com um vizinho, né, do distrito que tinha chegado para tratar de um negócio de última hora com ele. E ela pergunta para ele se a pessoa que tinha vindo ver ele já tinha ido embora, e ele diz que sim, que eles não estavam com vontade de ser interrompidos por ninguém naqueles dias, né? Ele diz em tom de brincadeira. E ela ri, né? E eles vão conversando e tudo, e ela parecia tão feliz que ele olha para ela e diz, né? A sua voz parece a de uma pessoa feliz. Você se sente feliz, Regina? E ela olha para ele, né? Ao contrário de qualquer lógica, né? Ela percebe que ela estava se sentindo realmente profundamente feliz. E ela olha para ele, né? E admite, olha, sabe de uma coisa? Por incrível que pareça, acho que eu estou feliz. E ele passa o braço, né, em volta dos ombros dela, né, e propõe num clima brincalhão: vou acompanhá-la até em casa, e como está se comportando como uma boa menina, vai ganhar uma garrafa de refrigerante. E ela não se importa, né, com
o tom de brincadeira dele e se deixa guiar feliz, né? Eles vão, quando eles chegam na casa, a Juana vem ao encontro deles com uma carta na mão e ela vê que a carta tá. O Severo vê que a carta estava endereçada para Regina, né? Ela entrega a carta para Regina e ele começa a observar que ela fica assustadoramente séria, né? Que ela muda de clima, né? Aquela aparência descontraída que ela estava e agora ela está com uma aparência chocada, séria. E ele pergunta o que foi que aconteceu, se a irmã dela tá doente, né? E ela pisca, olha para ele e diz que a carta não era da Bela, não era da irmã dela, era do Clive. E ela não consegue falar mais nada. E ele se aproxima, pega a carta, né? E começa a ler, né? E na carta vinha dizendo para ela, o Clive vinha dizendo para ela que finalmente a esposa dele tinha dado o divórcio a ele, né? Que agora ele já era livre para poder casar com ela. Mas o mais chocante para ela, o que tinha deixado ela assim chocada realmente, né? É que só no momento que ela leu aquela carta que ela percebeu que ela não sentia mais nada pelo ex-namorado, né? E ela tá lá, né, tentando se recuperar do choque daquela revelação, quando o Severo olha para ela e diz: "Ah, então quer dizer que o seu bem-amado está livre para fazer de você uma mulher honrada", né? E ela olha para ele surpresa, ela tenta responder alguma coisa, ela diz eu e não consegue falar mais, mas ele não parecia estar interessado no que ela tinha a dizer, na verdade ele estava, né, enfurecido. E ele olha para ela e diz que ela vai ter que escrever para o amante dela e dizer que infelizmente ela já está casada. E ele diz: "Olha, aproveite para dar um recado da minha parte para ele. Diga que se ele não pensou duas vezes antes de quebrar a promessa que ele fez no altar, um cardenosa jamais fará o mesmo." E ele fala isso e sai, batendo na porta, né? E deixando ela lá sozinha, né? E ela fica imaginando o que é que tinha dado nele, né? Por que que ele estava com tanta raiva. Tudo bem que ele achasse que ela era apaixonada pelo Clive, mas isso não era motivo para tanto ressentimento, né? Porque afinal de contas ela achava que o Severo nem a amava, né? Que ele estava casando com ela, tinha casado com ela mesmo só pelos interesses dele, né? Em manter a avó dele saudável, né? E ela fica lá pensando, né, como é que ela pudera deixar de amar o Clive com tanta facilidade. Ela nunca tinha se considerado uma pessoa volúvel, né? Aí ela chega à conclusão que talvez ela nunca o tivesse realmente de fato amado ele, né? Que tinha sido mesmo só uma ilusão, né? Ela resolve sair da sala e ir para o quarto, né? Alguma coisa dizia para ela que o Severo não ia aparecer tão cedo, né? E ela fica imaginando até quanto ia durar aquele rancor, e ela não estava gostando nada daquilo, que era melhor esperar, né, mais um pouco para poder conversar com ele. Ela imaginava que a raiva dele até que era justificável, porque para ele era vital que a avó dele pensasse que eles eram felizes, né? E ela não suportaria a dor de saber que o neto tinha sido abandonado pela esposa logo na primeira semana do casamento. O que tinha deixado, no entanto, a Regina preocupada era o fato do Severo ter dito, né, naquele tom de raiva, que não tinha a menor intenção, né, de quebrar os votos matrimoniais, quando na verdade ele sabia, né, que em breve eles estariam se divorciando. Bom, fosse qual fosse o motivo, né, do aborrecimento do marido, ela esperava que até a hora do jantar, né, isso já tivesse passado, mas de fato não foi o que aconteceu. Quando ela desceu para o jantar, ela encontrou ele sentado à mesa com a cara carrancuda, né? A Maria, né, tava lá servindo os pratos, né, e devia estar pensando que mesmo os casais de lua de mel tinham lá suas briguinhas, né? Ela deu a volta por trás do Severo, né, para servir o segundo prato e fez assim uma careta para Regina, como se perguntasse para ela, né, o que é que há com ele? E a Regina, né, não pôde deixar de rir da cara cômica da empregada, né? Só que o Severo não gostou nem um pouco da brincadeira e perguntou num tom ríspido, sem ter a prudência de esperar a Maria voltar para a cozinha. Ele perguntou: "Qual é a graça?", né? E o tom da voz era tão provocativo e era tão evidente que ia começar um bate-boca, que a pobre da Maria tomou a iniciativa de dar o fora em silêncio, né? E ele continuou falando, né? "Quem sabe você anda rindo à toa porque recebeu notícias do seu amante e pensa que de agora em diante tudo vai ser um mar de rosas."
mas deixe-me dizer uma coisinha. E a Regina não estava disposta a deixar que ele dissesse coisa alguma, né? Ela estava muito chateada com aquele sarcasmo, aquela cólera sem motivo dele. E ela olhou para ele e disse: vá para o inferno, Dom Severo Cardenosa, e quanto antes melhor. E ela falou isso e fez menção de querer se levantar, né, da mesa para sair. E o Severo agarrou ela, praticamente suspendendo ela no ar e fazendo com que ela voltasse a sentar na cadeira novamente, né? E ele falou que, como esposa dele, ela ia ter que obedecer às regras de etiqueta, que ela ia ficar ali sentada e terminar o jantar dela, antes que a Maria ou qualquer outro dos empregados percebesse que depois que ela tinha recebido a carta do amante, ela não suportava mais ficar na mesma sala com ele. E aí a menina olha para ele, né, e tenta dizer mais, né, tenta explicar que o Clive não era amante dela e tudo. Ela nem sequer consegue falar, né, porque ela tá com tanta raiva, né, tão chateada que ela prefere ficar emburrada mesmo, né, e não dizer nada. E ela recoloca o guardanapo no colo, né, e só faz dizer: ó, você é impossível. E ele olha para ela e diz: você é que é insuportável. Cara, nesse ponto a Maria tinha cometido a imprudência de voltar à sala e acabou escutando a briga dos patrões, né? E o Severo olhou para ela e falou num tom tão seco, né, que a menina chegou a ter pena da empregada. Ele disse: tocaria a sineta quando eu precisar de você. E a pobre da Maria saiu, né, de cabeça baixa. E a Regina ficou lá comendo, morta de raiva, tentando enfiar a comida, goela abaixo, né? Tanta raiva que ela tava. E quando ela finalmente terminou de engolir o último bocado da sobremesa, ela perguntou para ele com uma exagerada polidez: será que o cavalheiro me dá licença de levantar da mesa? E aí, o que ela recebeu de volta foi apenas um olhar sombrio, né? E nenhuma resposta. E aí ela se levantou e resolveu ir para o quarto, né? Tava com muita raiva e a noite, para terminar de completar, não tava uma noite boa, né, gente? Tava uma noite muito quente. Lembra aquilo que eu contei para vocês da última vez que a gente falou sobre noite quente? Pois é. Então essa era uma noite ainda mais quente do que aquela. E a Regina resolve tomar um longo banho, né? Porque ela tá chateada, né? Com aquela discussão toda que ela teve com o Severo. E aí ela resolve vestir uma camisola leve de verão, né? Por causa do calor. Ela sai do banho, ainda resmungando desaforos contra o Severo, contra a audácia dele de dizer que ela é insuportável, porque quem era intragável era ele, né? Ele que era intragável, não ela. E aí ela se deita na cama, né? Mal puxa as cobertas, porque ela tá com muito calor. E ela fica lá, né, olhando para os ponteiros luminosos do despertador, sem conseguir dormir, pensando sobre aquela situação, né, em que ela se encontra. E já passava da meia-noite, né, e ela não conseguia dormir, ela só esperava que o Severo tivesse uma bela de uma insônia, pois ela não admitia que ele pudesse dormir o sono dos justos depois de ter tratado ela tão mal, né, enquanto ela, a vítima, coitada, se revirava na cama. E aí, finalmente, depois de muito esgotada, ela acaba adormecendo, né? Só que o sono dela não durou muito tempo. E se ela tivesse algum conhecimento das variações atmosféricas lá do Uruguai, né? Ela sequer teria dormido, porque na verdade ela nunca tinha ouvido falar das famosas tormentas uruguaias, né? E depois daquele calor forte, despencou um verdadeiro temporal, né? Os raios cortavam o céu em alta velocidade, o barulho dos trovões, né? E ela acordou escutando aquele barulho de chuva, né? Começou logo a tapar os ouvidos, né? Esperando um novo estrondo. O coração dela começou já a bater descompassadamente, né? Ela começou já a sufocar os gritos, né? De medo. Mais um raio, mais um trovão. A boca dela começou a ficar seca, né? O medo incontrolável se alastrando, né, pelo corpo dela, e de repente outra descarga elétrica iluminando o quarto, e de repente ela viu como num flash a cena dos pais dela morto, né, no carro, e ela começou a reviver toda aquela situação desesperadora de novo. E aí, sem conseguir se conter, ela saiu, né, correndo, gritando em direção da porta de comunicação que separava o quarto dela do quarto do Severo. E aí ela atravessou a porta de comunicação correndo como uma louca,
né? Quando ela entrou no quarto do Severo, o quarto estava com as luzes apagadas, ele estava deitado, né, dormindo, mas aí com o barulho da porta batendo e do trovão, né, ele acabou acordando. Ele olhou para ela, assim, sem entender o que estava acontecendo, e ela começou a suplicar: Severo, ó Severo, eu tô com tanto medo, por favor, deixe eu ficar aqui. E ela não sabe se ele ouviu, porque mais uma vez o som dos trovões cortando o céu, né? E o brilho do clarão, né? E quando ela ia pedir, falar novamente, né? Ela ia dizer alguma coisa, ela só viu ele erguer a coberta, né? Como se convidasse ela a entrar, né? Debaixo das cobertas. E ela, igual uma criança assustada, entrou correndo, né? E ela começou a dizer para ele que não pôde evitar, né? Começou a contar para ele do que tinha acontecido com os pais dela, né? Durante o acidente, que ela tinha presenciado tudo. E o Severo, né? Começou a ninar ela, sussurrando palavras de conforto, né? Acariciando o braço nu dela, né? Até que a tormenta começou a diminuir. Ainda dava para ouvir algumas trovoadas esparsas, né? E a Regina ainda estava aterrorizada, né? Ela tremia muito, com medo, né? De repente, ela olhou para ele, ainda tremendo de medo, e ela perguntou, né? Será que ia recomeçar? E ele disse: pode ser, querida, às vezes recomeça. Né? E ela, ó, eu sinto muito, né? Começou a se desculpar, né? Já começando a ficar um pouco envergonhada, né? Ela sentiu, né, a mão dele acariciando o braço dela, pra vocês verem que ela tava com tanto medo que ela não tinha percebido isso antes, ela só percebeu quando a chuva começou a diminuir, né? E ela começou a ficar envergonhada. Então, né, ela percebe que o céu está completamente despido embaixo do cobertor. E aí ele começa a dizer que ela não precisa pedir desculpas, que numa hora dessa quem mais poderia socorrê-la, a não ser ele. E ela sente o impulso de se soltar, né, do braço dele, mas aí uma nova vibração e um novo trovão faz com que ela se agarre ainda mais a ele. E ela diz que até parece um neném, né, envergonhada, e ele tapa a boca dela com um leve beijo, né. E ele diz: pequenina, seu medo é compreensivo, você deve ter sofrido um trauma muito grande ao presenciar aquele acidente. E ela fala: Severo, né, mas ela nem consegue continuar, porque outro trovão, né, corta o ar de novo, e ele só faz um gesto assim, psiu, né? E torna a beijar ela de novo. As carícias dele vão se tornando mais íntimas, né? E ela já começa a esquecer da tempestade, né? Já estava tremendo, mas não era mais de medo, né, pessoal? Dá para vocês imaginar já do que era. E aí ela começa a perceber que não vai conseguir mais impedir o que está acontecendo, né? E ela chama por ele, né? E ele pergunta: o que foi, querida, né? Ele pergunta, fala assim sem pressa, como se não quisesse forçar ela a nada, né? E ela fala: eu, tímida, sem coragem de dizer, e aí ela diz: é que eu nunca estive antes com um homem, né? Ela confessa para ele. E ele para o que estava, né, fazendo, as mãos dele, né, que estavam acariciando o corpo dela, elas vão até o rosto dela, ele segura a face dela, né, e olha ela bem nos olhos e diz: olha, você não precisa mentir para mim. E ela fala: não estou mentindo, você é o primeiro homem que... E ele lá nem chega a terminar, né? Ele já toma ela nos braços, beija ela. E aqui, né, a descrição, né? A Jéssica Steele, ela faz uma descrição do que acontece numa única frase, uma frase muito bonita que eu vou repetir para vocês, tá? Ela fala, né, que da forma mais gentil, amorosa e terna como um homem pode amar uma mulher, ele a possuiu. E assim termina, né, gente, o capítulo de número 9, com Severo e Regina finalmente consumando o casamento, né? E agora? O que é que vai acontecer? No outro dia de manhã, quando a tempestade passar, como será que a nossa heroína vai se sentir? Será que eles vão continuar a brigar ou finalmente eles vão acabar admitindo que são loucos um pelo outro e parar com essa novela? Pois se você quer saber, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho se ainda não for inscrito, para você não perder o próximo vídeo, que é o grande final, os capítulos de número 10 e número 11 da saga de Regina Barrington e Severo Cardenas.
Eu conto com você aqui, hein? Mas antes de ir, não deixa de colocar aqui os seus comentários, dizer a sua opinião, o que que você achou, tá? Dessa noite de núpcias, né? Eu vou adorar ver os seus comentários, tá ok? E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e eu te aguardo no nosso próximo Leia Comigo. Até lá. Tchau.